Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando o doutor Celestino. Eu lhe perguntei ainda há pouco, o sujeito que vem, que hoje está com a vida, pelo menos aparentemente boa, tal, provavelmente no passado fez coisas boas, que hoje está usufruindo de coisa boa, mas hoje ele pratica o mal. Ele não aperfeiçoou, como é que vai ser? Como é que se resolve isso? Nós temos uma coisa que Deus nos dá, que é o livre-arbítrio. Você tem o direito de decidir. A prova da pobreza, assim como da riqueza, todas duas são difíceis, Elton. Quando você tem muito, você não lhe falta bajuladores, pessoas que não lhe ajudam, pelo contrário, prejudica. A sede do poder é uma tentação muito forte. Daí porque Jesus falava que é feliz aquele que não põe esperança no dinheiro e acumula tesouros do lado de cá. Então nós temos que trabalhar. O homem tem que descobrir que todo bem que ele faz ou todo mal que ele faz, ele colhe. Quando ele descobrir isso, ele automaticamente, pela sua própria inteligência, ele vai mudar. E se ele não muda, existe uma coisa chamada reencarnação compulsória. Aquela que Deus mesmo provê para a sua evolução. Aí a pessoa vem excepcional, foi riquíssimo, abusou, exagerou no abuso daquilo que lhe foi lhe dado, vem agora numa outra encarnação em falta para poder redimir. Mas eu vou lhe fazer outra provocação. Esse discurso que de certa forma favorece mais ao pobre, ao necessitado, e que a riqueza, isso não é um discurso que favorece ao poderoso, ao rico. Vou lhe dizer, por exemplo, essa história de é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar. Isso era um discurso que a Igreja Católica fez para os senhores ricos continuarem ricos e os pobrezinhos não reclamar de nada. É um discurso errado. É um discurso errado. Mas a riqueza e pobreza não está no material, está no espiritual. Está no espírito, né? Está no espírito. Eu conheço muito pobre que não faz feira, para não carregar mochila na mão, para ninguém achar que ele está em dificuldade. Tem porque ele quer ser rico. Então ele tem um espírito de riqueza, muito, né? É o que mais sofre. Não é e, no entanto, você vê rico. muitas pessoas riquíssimas que não são escravos da sua riqueza. Eu acho que o doutor Antônio Hermílio de Moraes não era um escravo da sua riqueza. Eu acho que sim também. Foi um homem exemplo, trabalhou a vida toda, deu trabalho e emprego para famílias imensas. Um Silvio Santos, vamos ficar aqui mais ou menos. Quantas pessoas ele ajuda? Ele não podia pegar o dinheiro que ele tem e estar numa ilha do Caribe, desfrutando. Então é uma pessoa que tem uma evolução espiritual. É um rico de espírito e não materialmente. Ele sabe distribuir com aqueles que o cercam. O senhor é um homem que faz muitas pesquisas fora do Brasil, é muito requisitado. Quais são os tipos de pesquisas que o senhor faz, que o senhor tem feito? Eu tenho trabalhado muito em textos antigos, né? E tenho trabalhado também na história do judaísmo e do cristianismo. Mas aquele cristianismo até Constantino, porque nós tivemos 2 cristianismos, Wellington. E foi? Foi. Cristianismo primitivo, puro, cristalino, do chamado cristianismo apostolar, dos seguidores diretos de Jesus, que viviam o amor, a fraternidade, e tivemos o cristianismo corrompido pela política de Constantino, a partir do ano 325, no Concílio de Nicéia, que o cristianismo deixou de ser aquele cristianismo de Jesus, mas ser um cristianismo político. E né? Tem essa ruptura aí, né? Tem, e grande, lamentavelmente grande. Nós temos caminhado, já tive 4 vezes na Turquia, fiz todos os caminhos, estive em Nicéia, estive em Istambul, que é a antiga Bizâncio, Constantinopla. Então eu fiz aquilo que nós conversávamos antes, todos os sítios arqueológicos da Turquia, de Israel, do Egito e da Grécia, praticamente todos eu já visitei. O senhor visitou com a intenção de pesquisar ou só para conhecer? Não, pesquisar. Pesquisar, porque ninguém vai 4 vezes no mesmo lugar. E o senhor pesquisava exatamente o quê? A história, juntando com um livro chamado Atos dos Apóstolos, que poucos cristãos leem, que é onde está Atos dos Apóstolos, que é um livro escrito por Lucas. Lucas escreveu um evangelho e escreveu esse livro. E ele conta exatamente a história depois da ressurreição de Jesus até o final do 1º século. As viagens de Paulo com ele, Maria, João, toda a história do cristianismo primitivo. E esse é o verdadeiro cristianismo. Eu, inclusive, lancei uma obra agora. Foi?
a minha 7ª obra. Qual é o título? Chama-se Comunidades do Caminho, que era assim que se chamavam as primeiras comunidades sucessoras e seguidoras de Jesus. O senhor é formado em Ciências da Religião e fundou o curso de Ciências da Religião na UFPB. Sou professor, sou cirurgião dentista também, mestre especialista e doutor em odontologia. E trabalho já há 10 anos com Ciências da Religião, porque eu tenho minha raiz teológica no seminário. Não sou católico, mas tenho o maior respeito pela religião católica. Sou muito amigo de Dom Aldo, sou amigo do pastor Estevão Fernando, porque eu transito bem, porque eu respeito todas as religiões, me dou muito bem com todo mundo. E digo aos meus alunos na primeira aula, aqui vocês entraram, não interessa a religião de ninguém. Tem muitos alunos que se interessam muito por esse tema, tem? Tem muito. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui de ignorante mesmo. O sujeito se forma em Ciência da Religião, vai trabalhar em quê? Ele normalmente, primeiro ele ganha pessoalmente, porque nós ensinamos desde a origem do sagrado até o neopentecostalismo, então ele vai conhecer todas as religiões, então ele vai aprender a respeitar a religião do outro, não porque ele tenha preconceito, mas porque ele conhece, e ele vai ver que todos são caminhos para Deus. E segundo, ele pode ser um professor de religiosidade, como já falamos, e não de religião, porque nós trabalhamos junto com a professora do Estado para que os alunos não tenham mais, porque antigamente religião era católica. Você ia para o colégio, se o colégio era protestante, a religião era protestante. Se era católica, a religião era católica. Hoje, em religiosidade, o aluno tem possibilidade de conhecer todas as religiões. Mas essa história de colégio católico tem uns conflitos para resolver. Por exemplo, o sujeito estuda no Pio X. Aí cai na prova, como é que o mundo começou? Se ele botar que foi Jesus soprando, ele vai tirar 0, né? Porque a ciência mostra de outra coisa. Aí como é que resolve esse tipo de conflito? Essa é uma briga antológica. Criacionismo, evolucionismo. É Darwin contra a criação. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade. Não? Porque o criacionismo é evolucionista. Né? Se você analisar, nós nascemos de onde? Começamos como? Né? O primeiro homem parece, segundo a Bíblia, porque os primeiros 10 capítulos do livro do Gênesis é protogênese, é lenda, é base, não é a história real das coisas. Quer dizer, a ciência ainda tem muito que descobrir nesse ponto, e eu acredito que ciência sem religião é manca, religião sem ciência é capenga. Por isso que essa briga eterna, cada um do seu lado achando que tem razão, ninguém chega a lugar nenhum. Daí porque o Pio X tem que ensinar não só a religiosidade dele, citamos Pio X por acaso. Por acaso. Foi a pergunta que você fez. Podia ser qualquer colégio religioso, exato. Colégio... qualquer um religioso. João XXIII, Lourdina, todos são colégios respeitáveis e tradicionais. Mas ele te ensina o aluno a religião, mas ensina também a ciência. Né? Faz parte do currículo. Tem uns conflitos aí. Tem sim, mas com o tempo, você sabe que Jesus, a maior frase de Jesus é: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. O senhor fez tradução da Bíblia? Eu ainda hoje faço. Faz ainda? Trabalho de que língua para que língua? Do hebraico para o português, direto, sem vício, sem religiosidade, sem nada, porque a Bíblia não tem religião. E por que nós temos mais... Eu sempre faço questão de perguntar isso. Porque a palavra de Deus é uma só e a gente tem mais de uma Bíblia. Porque os tradutores, infelizmente, com todo respeito, ou desconhecem o texto original, ou são unilaterais, traduz visando o seu ponto de vista, e muito literais, porque a Bíblia não é um livro para se ler. Então já é a terceira Bíblia sua, porque tem a Bíblia do católico... Eu tenho 25 Bíblias, Wellington. Presta atenção, tem a Bíblia católica, a evangélica, e agora tem a sua que não é nem do lado, buscando... Existe, do ponto de vista dos textos originais, existem 3 Bíblias básicas. A Bíblia judaica, com 39 livros, a Bíblia protestante, com 66, e a católica, com 73. Cada uma dizendo que é dono da verdade. Aí, qual é a verdade? A verdade está no texto original, onde eu fui buscar. Lamentavelmente, as diferenças são muito grandes. Curiosamente, para você ter uma ideia, uma Bíblia que foi muito usada pela Igreja Católica, a Vulgata de São Jerônimo, que ele traduziu o Velho Testamento do grego com o Novo do grego e formou uma Bíblia só, chamada Vulgata Latina, advogada em latim. Essa Bíblia, Jerônimo, quando traduz o livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 39, Moisés desce do monte com as tábuas na mão e diz
o Gênesis, o Êxodo, que Moisés trazia raios de luz em sua face. A palavra Caran, em hebraico, é raios de luz. Jerônimo não conhecia tão bem o hebraico, porque ele, em vez de botar Caran, como o hebraico não tem vogal, só tem consoante, é o Kaf, o Resh e o Nun, escrito 3 consoantes. Ele, em vez de ler Caran, ele leu Queren. Então, ele traduziu, em vez de raios de luz, chifres. Então, Moisés desceu com 2 chifres na cabeça e não 2 raios de luz. Michelangelo, fazendo a estátua de Moisés, na sua famosa obra que está lá na igreja de São Pedro, em Roma, São Pedro Acorrentado, vizinho ao Coliseu, lá em Roma. Eu estive lá e verifiquei em loco. Ele, em vez de botar raios de luz, botou 2 chifres em Moisés, consequência da mal tradução. Então, muita gente é vítima das más traduções. E eu quero perguntar ao senhor se só existe um Deus ou mais de um Deus. Agora o senhor vai responder daqui a pouco, porque a gente vai fazer um breve intervalo.